Imagine a situação de uma pessoa que está roubando outra e, ao tentar fugir, cai o celular do assaltante no chão. A vítima então pega esse celular e entrega a um policial. E aí fica a questão se esse policial, se ele pode desbloquear o celular e consultar as conversas de WhatsApp, fotografias, informações bancárias para identificar quem é o assaltante. E foi essa questão aqui analisada no tema 977. É uma questão bem complexa, então é até importante que você fique até o final para ver os detalhes do que foi decidido pelo STF. Entre os fundamentos aqui, a gente tem a legislação, primeiramente, e a Constituição Federal, disciplina que, primeiramente, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. E temos um inciso incluído pela emenda constitucional 115 que dispõe que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então aqui a gente não está mais falando apenas da proteção de comunicação telefônica, mas na verdade da quantidade de dados pessoais que a pessoa tem dentro de um smartphone, que vão para além, com certeza, da prática de atividades criminosas. No caso do assaltante, como eu mencionei, ali também vai ter questões que envolvem a intimidade, inclusive, da família dele. E no caso se discute se a autoridade policial pode fazer uma ampla consulta no celular, mesmo sem uma autorização judicial prévia. E também foi considerada a legislação, né? A gente tem atualmente o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, 2014, que diz, no artigo 7, que há inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas no dispositivo, salvo por ordem judicial, e também que não haverá fornecimento a terceiro de dados pessoais, inclusive de registro de conexão e de acesso de aplicações na internet, salvo mediante consentimento livre e expresso. Então, a gente vê que a legislação permite a consulta a esses dados, seja por ordem judicial, seja por autorização do próprio titular dos dados. Por sua vez, o artigo 10 do Marco Civil da Internet dispõe que depende de ordem judicial para a consulta sobre o conteúdo de comunicações privadas. E o parágrafo 3º, por sua vez, diz que a autoridade administrativa que tenha poder legal para isso, que é o caso da autoridade policial e do Ministério Público, podem ter acesso apenas aos dados cadastrais, que incluem aí qualificação pessoal, filiação e endereço. Então, isso aqui, a autoridade policial pode consultar junto à operadora, mesmo sem autorização judicial. E o parágrafo 2º do artigo 13 diz que a autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público, eles mesmo não tendo aquele poder de já solicitar os dados imediatamente, eles podem, por outro lado, pedir o acautelamento desses dados, ou seja, o servidor lá não vai apagar, não vai permitir que eles sejam apagados, por exemplo, pelo usuário de forma remota, né? Então a gente tem aqui a seguinte distinção na lei do Marco Civil da Internet: os dados cadastrais podem ser acessados, já solicitados diretamente pelo delegado ou pelo membro do Ministério Público. Já os outros dados, no máximo, eles podem solicitar o acautelamento desses dados, e aí eles podem fazer isso aí com comunicação direta. Mas a consulta em si ao dado vai depender da autorização judicial. A lei de lavagem de capitais tem uma disposição semelhante também, dizendo que o delegado e o membro do Ministério Público apenas podem ter acesso a dados cadastrais sem autorização judicial, né? Os demais dados precisam da autorização judicial. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a Lei 3.709, 2018, por sua vez, fala sobre os direitos dos usuários, né? A autodeterminação informativa e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, a gente tem hoje esse cenário de toda uma proteção constitucional e infraconstitucional dos dados das pessoas. E quanto à doutrina, os ministros destacaram lições de Técio Sampaio Ferraz Júnior, e aqui é um artigo até antigo, né, de 1993, que ele falava que há uma proteção maior
sobre os dados em trânsito, ou seja, sobre as comunicações telegráficas, né? Enquanto que os dados estáticos, aqueles que estão armazenados, teriam menor proteção. E aí, na verdade, ele falava que, ainda assim, esses dados, mesmo que estáticos, eles merecem proteção se eles disserem respeito à intimidade, imagem ou honra do titular. E, por outro lado, ele disse que informações gerais, que é o caso das informações cadastrais, elas, de fato, também merecem menor proteção, porque são dados públicos que você oferece em qualquer tipo de cadastro. Também foi mencionado no julgado o direito à privacidade, que era muito visto como o direito de estar só, ou the right to be let alone, e, no entanto, num contexto mais moderno, agora está sendo visto como o direito à autodeterminação informacional, como leciona o doutrinador Stefano Rodotà, e que foi mencionado por vários ministros nesse julgado aqui. Portanto, foi dado destaque a justamente essa possibilidade de o titular do direito escolher se as informações que tratam sobre a sua intimidade, né, fotos de família, planos que ele tem, se isso pode vir a chegar a conhecimento de terceiros ou não. E quanto aos precedentes do STF, eu trouxe aqui 2 precedentes, de 2012, do ministro Gilmar Mendes, e nele foi reconhecida a legitimidade da consulta aos registros telefônicos no telefone que foi apreendido por um policial. E, no entanto, era uma situação diferente, porque, mesmo sendo de 2012 o julgado, já existiam smartphones nessa época, mas o caso era de 2004, então era um celular ainda antigo, então não tinha mais dados no celular. Era, de fato, a consulta apenas dos registros telefônicos. Já num precedente mais recente, de 2020, relatado pelo mesmo ministro, aí se tratava já de acesso à conversa de WhatsApp sem autorização judicial e foi declarada a nulidade desse acesso. Então, vou passar aqui a esquematizar como ficou a tese construída. É uma tese bem extensa, eu recomendo que vocês leiam na íntegra, vou colocar aqui na descrição, mas eu vou tentar aqui organizar cada um dos pontos para vocês. Então, primeiramente, temos a questão da apreensão ou recolhimento do celular. Então, naquele caso que eu falei, a pessoa fez um assalto, ao fugir, caiu o celular no chão. A autoridade policial pode recolher esse celular? Sim, pode, sempre. Inclusive, isso nem precisaria de uma tese, porque tem previsão no artigo 6º do Código Penal, que a autoridade policial pode recolher as provas que existem na cena do crime. Então, esse ponto aqui nem gerou maiores discussões. Agora vem a parte que é mais complexa, que é a da consulta aos dados. E o STF separou aqui 2 tipos de situações. O primeiro é o do encontro fortuito do aparelho, que é o caso concreto que eu mencionei, da pessoa que foi fugir e caiu o celular. Então, o celular simplesmente foi encontrado, ele não foi retirado do bolso do investigado, né? E aí o STF disse o seguinte: primeiramente, quanto à consulta aos dados, como regra geral, a consulta depende de autorização judicial. No entanto, se a consulta é feita exclusivamente para esclarecer a autoria ou propriedade do celular, aí sim pode haver a consulta pela autoridade policial, mas aí ele tem que justificar isso posteriormente, o porquê dessa urgência de ele consultar imediatamente o celular, sem esperar por uma autorização judicial para ele, inclusive, fazer uma pesquisa mais ampla, né? No entanto, aqui o STF não foi específico sobre que tipo de consulta é essa que é apenas para esclarecer a autoria ou propriedade. Ou seja, se ele pode entrar no WhatsApp, se ele pode entrar em serviço de e-mail, enfim, eu acredito que pela forma que ficou redigido, que a consulta pode ir até ele descobrir quem é o proprietário daquele celular. E como eu disse, como regra geral, não é possível que a autoridade ela faça uma devassa no celular e investigue, inclusive, outros crimes. Mas ele pode requerer isso judicialmente. Por outro lado, o STF decidiu também que a preservação dos dados já pode ser feita pela autoridade policial imediatamente, e mesmo sem autorização judicial, e também com justificativa posterior. Então, a autoridade policial ela pode adotar os meios
necessários para impedir que esse celular venha a ser apagado, né? E nesse caso, a tese vinha inicialmente, na primeira proposta do ministro Dias Toffoli, que era o relator, vinha dizendo que ele tinha que justificar se havia um fundado receio de eliminação de dados ou demonstração também de que ele não fez um tratamento de dados. Isso aqui foi apagado da tese final. Então, basta que ele faça uma justificativa posterior desse acautelamento. E o STF também não disse exatamente quais são as vias para fazer isso. Os ministros até apontaram que isso é uma coisa dinâmica, que está sempre mudando, mas, por exemplo, mencionaram que é possível notificar a operadora. Isso aqui não consta na tese, né, mas consta no debate dos ministros. Então, ele pode notificar a operadora, como inclusive há previsão no Marco Civil da Internet, como eu já mencionei. Então, para a operadora já conservar os dados. E ele também pode fazer um backup dos dados do celular, para impedir que ele seja acessado remotamente e determinem o apagamento dos dados, né? E o segundo cenário é o da prisão em flagrante. E aí, nesses casos aqui, o acesso aos dados vai depender de consentimento expresso e livre do investigado, ou seja, após a prisão em flagrante, ele autorizaria expressamente que faça uma consulta ao celular dele. Normalmente, isso era feito mediante o fornecimento da senha de desbloqueio do celular, né? E a segunda hipótese é a da existência de decisão judicial prévia, que essa decisão, por sinal, deve indicar a proporcionalidade dessa consulta e a abrangência. Então, a consulta ao celular vai ser nos limites definidos pela decisão judicial. E, por outro lado, o STF tem validado a serendipidade, ou seja, aquele encontro fortuito de provas a partir de uma consulta. Então, é possível que o juiz tenha autorizado para uma determinada finalidade, mas ao fazer a pesquisa, dentro dos limites da autorização judicial, a autoridade policial venha a descobrir outros crimes. E aí, essa consulta estaria validada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal nesses casos. Mas essa situação da serendipidade não consta expressamente na tese, consta apenas que o juiz deve indicar a proporcionalidade e a abrangência, e também consta que o juiz deve fazer essa análise com celeridade, podendo fazer, inclusive, em regime de plantão, se for demandado para isso. E aí, com certeza, vai servir, por exemplo, se feita uma prisão em flagrante de uma pessoa que é investigada por extorsão mediante sequestro e é necessário descobrir onde é o cativeiro. E aí, mesmo nesse caso, o STF não prevê ainda a permissão de consulta imediata pela autoridade policial. Ela vai ter que requerer a consulta ao Poder Judiciário. Salvo se, como eu disse, se essa pessoa que foi presa em flagrante consentir de forma expressa e livre a consulta ao aparelho. Então, recapitulando aqui, no caso de encontro fortuito, a consulta aos dados ela só pode ser feita com autorização judicial, salvo se for exclusivamente para esclarecer a autoria ou propriedade, certo? Também pode já a autoridade policial, se encontrou fortuitamente esse celular, pode também adotar as medidas para preservar os dados. Como eu disse, pode inclusive já comunicar a provedores de serviço para que não excluam os dados. E no caso da prisão em flagrante, como eu disse, a consulta aos dados vai depender de consentimento expresso ou livre ou de decisão judicial prévia. Até porque nesse caso aqui não está em questão mais quem é o titular daquele celular, já que ele foi retirado do investigado, não é isso? E cabe destacar que o STF não teve aqui nesse julgado o objetivo de exaurir a matéria. Eles buscaram analisar o caso concreto e apenas pensar naquelas situações que são ou a do caso concreto mesmo ou muito semelhantes. Portanto, algumas outras situações não foram discutidas. Por exemplo, no caso de acontecer um homicídio, se é possível já desbloquear o celular da vítima para fazer a consulta e tentar descobrir a autoria do crime, né? Ou se isso aqui vai depender de uma autorização judicial. Isso não foi analisado pelo STF. Também aqui há apenas a menção à consulta de dados para investigar o crime que está em investigação. Como eu disse, os ministros mencionaram a questão da serendipidade, que é validada pela jurisprudência do STF. No entanto, não consta expressamente da tese que a autoridade policial poderia
utilizar esses outros dados, ou ainda se após descobrir outros crimes, se a autoridade policial ela vai depender de uma nova autorização judicial para aumentar a abrangência na pesquisa de dados. Isso também não foi analisado, certo? E no caso concreto, era aquela situação que eu mencionei no início do vídeo, da pessoa que praticou um roubo em 2013 e ao fugir deixou cair o celular. E o policial pegou o celular e fez a consulta para identificar o autor e, de fato, identificou o autor e não foi além disso. E, no caso, o TJ tinha absolvido, ele tinha sido condenado em primeira instância, o Tribunal de Justiça absolveu e o STF deu provimento ao recurso para reconhecer a licitude da consulta realizada pela autoridade policial, restabeleceu, portanto, a condenação da primeira instância. E, por fim, cabe aqui mencionar que o STF modulou os efeitos, então os efeitos desse entendimento são prospectivos, ou seja, a aplicação dessa tese aqui apenas vai implicar na ilicitude de consultas realizadas após o julgamento desse recurso, salvo os casos em que as defesas já tinham alegado a ilicitude antes do encerramento da sessão de julgamento que aconteceu no dia 25 de junho de 2025. Então, vou repetir aqui. Se, por exemplo, foi feita uma consulta pela autoridade policial, mesmo em desacordo com o estabelecido nesse tema aqui, no dia 1º de janeiro de 2025, essa consulta, a princípio, vai ser lícita, salvo se a defesa desse investigado já tivesse alegado até o dia 25 de junho de 2025 a ilicitude dessa consulta. E, claro, se essa consulta também está em desacordo com a nova tese, que não era o caso daquele caso concreto, como eu mencionei, que era de 2013, e, no entanto, a consulta foi feita dentro dos limites ora estabelecidos pelo STF no tema 977. E é isso, pessoal. Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo. Se vocês ficaram aqui até o final, peço que cliquem no botão de curtir e se inscrevam no canal e ativem também as notificações. Isso é muito importante para o crescimento e a manutenção do canal. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Até mais!